Salve, 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 galera! É com um grande prazer que estou aqui de volta para trabalhar com vocês esse conteúdo que é muito importante. É um conteúdo de filosofia, que é exatamente a filosofia moderna. A filosofia moderna, ela vai surgir ali por volta do final do século XV, tá? Na Europa Central, na Europa Ocidental, e que vai se estender ali também pelo século XVI, pelo século XVII, vai ser responsável, entre outras coisas, pelo chamado Renascimento Científico, onde grandes mentes do pensamento filosófico surgem, como Johann Kepler, como René Descartes, aqui exposto nessa gravura, como Galileu Galilei, como Nicolau Copérnico, para ficar nos mais conhecidos, né? Sem querer citar Newton e outros tantos que surgem no bojo da modernidade. Tá legal? Sempre lembrando que a questão da modernidade nas ciências humanas, ela difere um pouco no que diz respeito ao conceito de modernidade no senso comum, tá? Modernidade para as ciências humanas, para as ciências sociais, é o século XV, século XVI, século XVII, nada a ver com coisas atuais, né? Como o senso comum nos deixa transparecer acerca desse termo modernidade, tá? Bom, como eu disse, um dos grandes expoentes é esse camarada que está aqui, o René Descartes. Olha a frase que ele citou. É necessário que ao menos uma vez na vida você duvide, tanto quanto possível, de todas as coisas. Era do pensamento descartiano que a dúvida fosse alçada a um elemento primordial da filosofia. Com a dúvida viria o questionamento, viria a investigação, viria a necessidade de se conhecer, de se aprofundar mais e, logicamente, se conhecer a verdade. Sem a dúvida, ao contrário, vinha a soberba, vinha a autossuficiência, vinha o sentimento já de que estava pronto e acabado e que já se sabia das coisas. Então, por isso que o Descartes colocava aquela frase que se tornou bem conhecida, né? Penso, logo existo. Bom, origens do pensamento moderno. Filosofia moderna é toda a filosofia que se desenvolveu durante os séculos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, mas na verdade aqui a partir do século XVIII a gente já vai ter o iluminismo, portanto já um momento diferente no século XIX, aí vem já no final do século XVIII, né, vem o Kant, no século XIX vem o Marx, então são momentos aqui bem distintos, né? E um ponto relevante sobre a filosofia moderna é esse nome que está aqui descrito, ó, Renascimento, Renascimento cultural, que vai ensejar também o Renascimento científico, tá legal? Então isso é muito importante para o nosso conhecimento aqui sobre a modernidade. Conceito de modernidade, ó, é uma ruptura com a tradição, nesse caso com o que vinha do medievo, né? Então a modernidade vai ensejar uma série de transformações na sociedade e que a própria ciência, né, ressurgindo com descobertas do porte da teoria heliocêntrica, por exemplo, né, que vai dizer que a Terra é ou não é o centro do universo, o Sol não gira em torno da Terra e sim o contrário. Todas essas novas concepções, depois com Newton, na Inglaterra, com a teoria da relatividade, da gravidade. Então, tudo isso vai surgir dentro de um contexto específico. O homem europeu estava chegando na América, vamos colocar assim, explorando, né, novos mundos, a geografia com os seus com os mapas, com as novas concepções acerca do diâmetro da Terra, estava surgindo muitas teorias, muitos conhecimentos impactantes e lógico que a filosofia não ficou de fora desse contexto de mudanças, né? Olha só, características da filosofia moderna. O humanismo é a filosofia moral que coloca os humanos como principais na escala de importância. Quer dizer, o ser humano é alçado a uma condição de protagonismo e é visto de forma bastante otimista. Então, os desígnios divinos, que eram
tidos como os responsáveis pelas mudanças nas coisas, na vida, na sociedade, nas pessoas. Então o homem passa a ser visto como centro, quer dizer, é o homem que muda, o homem delibera, o homem escolhe, o homem transforma, o homem adapta, ele é o senhor de sua história, ele está na direção dos seus rumos, então passa-se a ter uma importância muito maior acerca das decisões humanas. Os conceitos, como diz aqui, associados, o neoplatonismo, o antropocentrismo, como acabei de falar, o hedonismo, né, que seria a ideia da beleza, né, do ser humano, o racionalismo, o otimismo e o individualismo. Vou pegar aqui essa questão do individualismo como exemplo, exatamente para que nós ilustremos bem as mudanças de concepções, de paradigmas, de raciocínio, de visão de mundo que estavam acontecendo aí no limiar do século XVI, principalmente. Então, como eu disse, o homem passa a ser visto como o senhor das suas ações, não sofrendo diretamente a intervenção divina ou sendo responsável pelas, vamos dizer, que Deus intervisse. Logo podemos concluir que a igreja vai pouco a pouco também perdendo a importância dentro desse contexto. Não é à toa que vai surgir também a reforma religiosa a partir de 1517, colocando em xeque aí todo o poderio que a Igreja Católica sempre obteve, principalmente na Idade Média. Veja essa frase: o humanismo afirma a dignidade do homem e a torna o investigador por excelência da natureza. Bom, a reforma protestante está dentro desse contexto, né? Então, para fazer uma análise assim muito breve, porque o assunto não é esse, a partir de 1517, com Martinho Lutero, inicialmente na Alemanha, mas depois se espalhando por outros países da Europa, surgem novas igrejas cristãs, mas não católicas. Então o catolicismo perde bastante força. E toda aquela concepção teológica e religiosa do mundo, da sociedade, da vida das pessoas, ela vai perdendo força, porque também você tem um surgimento aí da burguesia, não é? Que obviamente não se identificava com o catolicismo e vai se debandear para o lado do protestantismo, ok? E, consequentemente, também surgindo novos paradigmas, como, por exemplo, a questão do lucro, a questão de ser, como eu disse, o responsável pelo seu sucesso e não necessariamente Deus. Obviamente que quando você concebe a ideia de que você é o grande protagonista de sua história, responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso, a intervenção divina, por intermédio da igreja, perde importância. Esse desenho é o desenho intitulado O Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, bastante conhecido, muito utilizado para designar exatamente a arte nesse período da modernidade a qual estamos falando. O texto fala: o maior senso crítico exigido pelo humanismo ao homem é observar mais atentamente os fenômenos naturais em vez de renegá-los, a interpretação da Igreja Católica. Outro ponto que não pode passar despercebido é a invenção da imprensa pelo alemão Johannes Gutenberg, como você pode ver aqui. O que era a imprensa? Eram máquinas que vão proporcionar a impressão de páginas, que vão compor livros, né, obviamente, de uma forma mecânica e não manual. Então os livros, eles eram muito, eu não diria frágeis, mas eles eram bem difíceis de serem confeccionados, que eram basicamente transcritos à mão, muitos deles nos mosteiros, né, feitos pelos monges copistas. Então, obviamente, você tinha uma edição limitada dos livros, um acesso ao conhecimento bastante restrito. Com a invenção da imprensa dos tipos móveis, a impressão, inclusive da própria Bíblia, se tornou muito mais rápida, muito mais dinâmica, muito mais eficaz. Consequentemente, o conhecimento pôde ser, digamos, espalhado, difundido de forma mais eficiente. Está dentro do contexto daquilo que eu falei, está aqui da revolução científica, e esse ponto não pode passar despercebido porque teve também o seu impacto. A filosofia de um dos grandes pensadores dessa fase, que é o René Descartes. Veja,
Descartes, por vezes chamado o fundador da filosofia moderna, o pai da matemática moderna, é considerado um dos pensadores mais importantes e influentes da história do pensamento ocidental. Muitos especialistas afirmam que, a partir de Descartes, inaugurou-se o racionalismo da Idade Moderna, em contraposição ao teocentrismo, ao pensamento mítico reinante na Idade Média. Tá certo? Estamos chegando aqui ao final. E, por último aqui, encerro essa parte, mas mais para frente, posteriormente, vamos aprofundar esse conhecimento. Tá legal? Valeu, galera. Até a próxima.